Olá, meus amados, vamos agora para o segundo fator que influencia no deslocamento do equilíbrio. O segundo fator é a temperatura, certo? E como é que a temperatura influencia? O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê, tá? A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Endotérmico absorve calor. Exotérmico libera calor. Ok? Sandrão, quem vai determinar qual é o sentido exotérmico, qual é o sentido endotérmico? É fácil. A reação mesmo já vai indicar. Por exemplo, vou mudar aqui a cor, tá? Para você entender melhor. Calor. Você tem que lembrar da aula de termoquímica. Calor no reagente é endotérmico, ou o valor do ΔH positivo. Então, o sentido direto está sempre relacionado ao valor de ΔH. Então, eu posso dizer o seguinte, que esse sentido aqui é endo e o sentido inverso é exotérmico. É sempre assim. Se o direto é endo, o inverso é iso. Se o sentido é iso, o inverso é endo. Como é que eu descobri? O calor está no reagente ou o valor do ΔH é positivo. Ok? Então, o que acontece aqui com a temperatura nessa reação se eu aumentar ela? Se eu aumentar ela, ela favorece no sentido endotérmico. E onde é que está o sentido endotérmico? Está para a direita. Então, ele vai deslocar para a direita. Se eu diminuir, vou deslocar para a esquerda, em relação a essa reação do exemplo 1. Ou seja, isso quer dizer que a velocidade da reação direta está maior que a velocidade da reação inversa. E se eu diminuir a temperatura, a velocidade da reação direta é menor que a velocidade da reação inversa. Ok? Não se esqueça que sempre o ΔH vai se referir ao sentido direto da reação. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, agora eu tenho o calor expresso no produto e o ΔH é negativo, certo? Então, lembrando que esse cidadão sempre está relacionado ao sentido direto da reação, ou seja, para a direita. Então, já que é negativo, é iso. Então, nessa reação, para a direita é iso e para a esquerda é endotérmico, ok? Não se esqueça disso. O que acontece aqui com esta reação se eu aumentar a temperatura? Se eu aumentar a temperatura, favorece o sentido endotérmico, que está para a esquerda. Se eu diminuir a temperatura, exotérmico está para a direita. Então, no exemplo 2, por exemplo, eu posso dizer o seguinte. Quando eu aumento a temperatura que eu desloco para a esquerda, eu estou aumentando a concentração de nitrogênio e de hidrogênio. E quando eu diminuo a temperatura, eu estou aumentando a quantidade de amônia. Mesma coisa no exemplo 2, no exemplo 1. Quando eu aumento a temperatura que vai para a direita, eu estou favorecendo a formação de N2O gasoso. Quando eu diminuo a temperatura, eu estou favorecendo o deslocamento. Quando eu diminuo a temperatura, estou deslocando para a esquerda, estou favorecendo a produção de N2 e O2. Ok? Beleza? Podemos raciocinar também o seguinte, olha só, o calor, eu vou mudar de cor aqui, só para frisar, o calor, ele não está no reagente? Então, se eu aumentei o calor, ou seja, se eu aumentei a temperatura, eu desloco no sentido contrário. Aí é o mesmo raciocínio de concentração, se eu aumentei o calor está no reagente, eu desloco para a direita. Se eu aumento o calor aqui na segunda, eu desloco para a esquerda. Se eu diminuo o calor, eu desloco no mesmo sentido, onde está o calor. Se o calor está no reagente, então eu vou deslocar para o reagente. Se o calor está no produto, eu diminuo ele, eu vou deslocar para o produto. Você pode raciocinar assim também. Mas o mais correto é que você associe o valor de ΔH ao sentido direto. Ok? E aqui embaixo eu faço uma observação para você não esquecer. A temperatura é o único fator que desloca o equilíbrio e altera Kc. Certo? Agora, olha só.
Vamos aqui fazer um aprofundamento, certo? E vou explicar por que o aumento ou a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica ou endotérmica. Vamos pegar aqui o que a gente já sabe, que nas reações endotérmicas, o valor de Kc aumenta com a temperatura. Por que o valor de Kc aumenta com a temperatura? Certo? Olha só. No sentido endotérmico, quando você aumenta a temperatura, você aumenta Kc. Quando você diminui a temperatura, você diminui o Kc. Ok? Então vamos pegar essa reação hipotética aqui, ó. Reagente formando produto, Kc aumentando com a temperatura, ΔH maior que zero, certo? Vamos supor que elas tenham a mesma quantidade, 1 mol de reagente e 1 mol de produto. Quem é a expressão de Kc para essa reação? A expressão de Kc vai ser concentração do produto sobre a concentração dos reagentes, Sandrão. É isso mesmo, meu filho, tá certo. Agora, olha só. Se eu, nesse caso aqui em especial, se eu aumento a temperatura, logicamente, né? Eu sei aqui, ó, eu vou apagar aqui, eu sei que o sentido direto é endo e o sentido inverso é isotérmico, certo? Nesse caso aqui, se eu aumento a temperatura, eu vou deslocar no sentido endotérmico, que logicamente é para a direita. Então, o equilíbrio químico vai deslocar para a direita. Beleza? Certo? Agora, por que isso ocorre? Essa é a minha pergunta. Por que isso ocorre? Fácil. Se Kc, como a gente viu ali, Kc é a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. E se eu estou deslocando para a direita, eu estou deslocando no sentido do produto. Então, o produto vai aumentar. O que vai acontecer com o reagente? Ele vai diminuir. Matemática. Se o número de cima aumenta e o de baixo diminui, o resultado dessa divisão tem que aumentar. Então, está aí provado porque o aumento da temperatura favorece Kc. Certo? A matemática aqui nos ajudou muito. Por exemplo, nas reações exotérmicas, por exemplo, o valor de Kc diminui com a temperatura, né? Aqui é o contrário. Aqui é o seguinte. Se eu aumentar a temperatura, o valor de Kc diminui. Se eu diminuir a temperatura, o valor de Kc aumenta. Por que, Sandrão? Vamos fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. Se essa aqui é uma reação exotérmica, o sentido direto é iso e o sentido inverso é endo. Olha que maravilha. Certo. Então vamos escrever a expressão de Kc aqui. Kc vai ser igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, neste caso aqui, se eu aumentar a temperatura, o que acontece com o equilíbrio químico? O que acontece com o equilíbrio químico? É isso mesmo que você está pensando. O equilíbrio químico vai ser deslocado para a esquerda, porque o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico e está indo para a esquerda. Aí eu pergunto, por que isso acontece? Vou dizer, por quê? Como Kc é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, eu estou deslocando para a esquerda, isso quer dizer o quê? Que a concentração do reagente está aumentando e a concentração do produto está diminuindo. Essa divisão vai fazer com que o resultado diminua. Correto? Então, o aumento da temperatura faz com que Kc diminua na reação exotérmica. E na endotérmica,
o aumento da temperatura faz com que o Kc aumente. Está aí provado pela matemática, ok?